Olá, seja bem-vindo aí à nossa terceira parte da aula de hoje, tipologia da inconstitucionalidade. Vamos falar da classificação quanto ao tipo de conduta ofensiva, da inconstitucionalidade por ação ou por omissão. O meu nome é Hudson da Costa Pereira, eu sou professor de Direito e advogado. Seja bem-vindo à minha aula. Olha lá, primeira coisinha aí que eu quero tratar com vocês aqui, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente vai representar graficamente aqui o esquema gráfico aqui da classificação da inconstitucionalidade quanto ao tipo de conduta ofensiva. Então, olha lá, eu tenho a inconstitucionalidade por ação. Essa daqui pressupõe o quê? A realização por parte do Estado, né, de uma conduta positiva, né? Ou seja, não se compatibiliza aqui com os preceitos constitucionais. É quando o ato normativo ou o ato produzido pelo ente, né, ele está incompatível, né, com a ordem constitucional. Nesse caso aqui, né, estaríamos então diante de uma inconstitucionalidade por ação. E quando é que a gente encontra então a inconstitucionalidade por omissão? Tá? O primeiro aspecto aí, a omissão já indica que uma ação negativa, né? E ela pode ser, então, de duas espécies. Pode ser total ou parcial. Total é quando não há nenhum resquício de regulamentação. Ou seja, nesse caso aqui, a inércia ela ocorre de modo integral. E parcial é quando você tem uma atuação estatal, mas essa atuação ela é insuficiente, ela é deficiente, de modo que, né, é perceptível aqui a inconstitucionalidade por omissão, porque decorre aqui, né, da impossibilidade da prática, né, ou de você usufruir, né, do direito ou da liberdade prevista lá no normativo constitucional, tá ok? Olha só, o que mais que eu quero pontuar com vocês aqui, ó? Aspecto importante aqui, então, vamos tratar primeiro aqui da inconstitucionalidade por ação, né? Numa análise aí de uma conduta, né, praticada pelo poder público aí, a gente encontra a inconstitucionalidade por ação, porque parte aí, né, do pressuposto, né, de que essa conduta positiva, ela não se compatibiliza então com o normativo constitucional. E por omissão? Por omissão é quando o ato normativo, a falta do ato normativo, melhor assim dizendo, né, impede a efetivação de uma norma constitucional que, para produzir com plenitude os seus efeitos, depende o quê? De uma ação estatal. Então, sempre, né, que eu tenho aí, né, a ausência de norma, a ausência de regulamentação, né, que impede, né, o exercício de direito ou de liberdade previsto na Constituição, daí então estamos diante então de um caso de inconstitucionalidade por omissão. Vocês lembraram agora lá da nossa aula de mandado de injunção, né, que serve justamente o quê? Para combater, né, esse tipo de lacuna legislativa, ou seja, a falta de regulamentação, né, por parte do ente público, tá certo? Né? Que mais aí que eu quero destacar para vocês? Olha lá, alguns aspectos aí com relação à inconstitucionalidade por omissão. Se não são adotadas, né, ou são adotados de modo insuficiente, essas medidas legislativas ou executivas imprescindíveis à regulamentação da lei maior. Portanto, aí a gente vai enxergar a inconstitucionalidade por omissão, tanto na ausência completa, quando até mesmo naquelas hipóteses lá que elas são adotadas, né, até existem, só que de modo precário, tá? O que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? Pressupõe também o quê? O descumprimento da obrigação constitucional de agir. Portanto, aqui não se trata daquelas hipóteses lá de uma mera faculdade do poder do ente público, tá? Pressupõe aqui, então, que a existência de uma norma de eficácia limitada impositiva, tá certo, pessoal? Então, aqui é obrigatório, então, né, a existência ou a conjugação, né, desses aspectos aqui, para que a gente, então, consiga visualizar na prática aí, né, a omissão, a inconstitucionalidade por omissão, tá? Lembrando aí mais uma vez, ela pode ser total ou parcial, né? Total é na ausência absoluta de norma, né? É quando a inércia é integral, ou
ela também pode ser parcial, que são naquelas hipóteses lá que até existe a norma, mas ela é deficitária, ou seja, ela é insuficiente, ela é precária, né? É o que os doutrinadores também denominam de omissão relativa, tá certo, pessoal? E aqui, chegamos aqui então, né, ao final aqui então, de mais uma etapa da nossa aula. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente poder tratar, né, da nossa terceira hipótese, da nossa terceira espécie de classificação quanto ao momento da inconstitucionalidade, tá? Da classificação da inconstitucionalidade por omissão parcial. Ok, chegamos então ao final de mais uma etapa da aula. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente continuar falando sobre controle de constitucionalidade. Não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta.